Olá, vamos dar uma olhada hoje numa análise feita num momento bem em particular, 1993. Pois é, logo depois da Guerra Fria, né? Tinha aquela sensação de agora vai, a paz mundial. Exato. Só que não foi bem assim. E aí entra Daisaku Ikeda, da Soka Gakkai International. Ele já naquele ano percebeu uma obscuridade iminente, sabe? Mesmo com todo o otimismo. É verdade. Ele escreveu sobre isso na proposta que paz de 93, rumo a um mundo mais humano no próximo século. Isso. E a nossa ideia aqui é justamente explorar o que ele viu, por que ele sentiu essa escuridão e o que ele propôs para lidar com aquilo, especialmente os conflitos étnicos que estavam explodindo. Ele focou muito em diálogo, na reforma da ONU e principalmente numa mudança de mentalidade, né? Baseada nos princípios da SGI. De progresso. Enquanto o mundo celebrava, ele olhava para a limpeza étnica na ex-Yugoslávia. Sim, e tensões raciais crescendo nos Estados Unidos, na Europa, até no Japão, ele se perguntava que progresso é esse? E qual foi o diagnóstico dele? A causa raiz disso tudo? Olha, ele foi bem direto. A mente fechada. O penseiro Kyuzo, como ele chamou. Mente fechada. Como assim? É tipo egoísmo, sabe? Autossatisfação, aquela incapacidade de realmente conversar, de sentir empatia pelo outro, uma recusa em ver a humanidade no diferente. Entendi. Ele até usou uma metáfora forte do Dostoiévski de crime e castigo. As triquinas, uns parasitas que deixavam as pessoas loucas, absolutamente certas de suas próprias ideias e surdas para o resto. Nossa, que imagem. Em palavras como raça, etnia, que muitas vezes são construções. E como os estereótipos distorcem tudo, né? O Walter Lippmann falava disso. A gente vê o rótulo antes da pessoa. Exatamente. E o Ortega y Gasset, com a ideia do homem-massa, fechado nele mesmo, que não consegue dialogar, e que davia essa mente fechada, essa ermiticidade, como grande motor da divisão e do conflito. Essa questão da empatia bloqueada é central, então. Ele contrapõe isso com o quê? Ele conta uma história, acho que de um soldado japonês na guerra russo-japonesa. O soldado se recusou a ver prisioneiros russos sendo humilhados. Por quê? Por compaixão. Ele lidava com a realidade ali, pessoa a pessoa, não com slogans de ódio. É uma diferença brutal. E como essa necessidade de se abrir conecta com a filosofia da SGI que ele presidia? Ah, totalmente conectado. A base da filosofia budista da SGI é a lei mística. Em japonês é Myoho. E um dos significados de Myoho é justamente Abrir? isso. Abrir o potencial interno, abrir-se para o outro, revitalizar a vida. Então, para ele e para a SGI, esse trabalho de abrir mentes e corações não é só um ideal, é a solução prática, a solução fundamental para ir além dos sintomas, tipo os conflitos, e tratar a causa mesmo. Interessante essa ponte entre filosofia e ação prática. E como ele pensava em levar essa abertura para o nível global, para a ONU, por exemplo. Bom, ele via a ONU como super importante, claro, mas dizia que ela precisava se modernizar urgentemente para esse mundo novo, pós-Guerra Fria. Ele até citou Boutros Ghali, que era secretário-geral na época. O que ele disse? Que a interdependência era a nova realidade. Para Ikeda, a missão da ONU no Camboja, a UNTAC, era um teste fundamental disso. A paz precisava ir além das fronteiras nacionais. E ele tinha ideias concretas para reformar a ONU. Tinha, sim. Primeiro, ele batia muito na tecla de dar mais espaço e voz para as ONGs, para a sociedade civil. Ah, interessante. Ele deu o exemplo de um projeto da própria Soka Gakkai no Camboja, o Voice Aid. Eles coletaram rádios para a população poder receber informação. Um exemplo de como as ONGs podem ser ágeis, né? Ele sugeriu até um fórum regular entre o secretário-geral da ONU e as ONGs. Essa ideia de trazer a sociedade civil para perto parece bem atual, né? Que mais? Foco forte em direitos humanos. Ele propôs, por exemplo, um alto comissariado da ONU para povos indígenas e minorias nacionais. E isso em 93, que foi o Ano Internacional dos Povos Indígenas. Faz todo sentido. E ele defendia democratizar a Assembleia Geral. Falou até numa Assembleia dos Povos, uma ideia que ele discutiu com o Johan Galton. A ideia era trazer mais perspectivas para além só dos governos.
Uma ONU mais humana, vamos dizer. Uma Assembleia dos Povos. Ousado. Ele sugeriu como fazer essas reformas acontecerem. Sugeriu. Propôs uma cúpula mundial em 95, no aniversário de 50 anos da ONU, para discutir isso, e junto uma cúpula mundial de ONGs, para fortalecer essa participação da sociedade. Ok, reforma institucional, mais participação. E sobre desarmamento, ele tocou nesse ponto? Muito. E de forma bem radical. Ele não falava só em reduzir armas, ele defendia o desarmamento completo. Completo. Sim. Ele questionava, para que manter arsenais nucleares enormes como no acordo START-2 entre EU e Rússia se a Guerra Fria tinha acabado? A lógica da dissuasão para ele não fazia mais sentido. E a venda de armas? Criticava duramente, principalmente os países do Conselho de Segurança, que, ironicamente, são os que mais vendam armas. Armas que acabam alimentando os conflitos que a própria ONU deveria evitar. É um paradoxo, né? Se a meta é paz, as ferramentas deveriam ser outras. E ele pessoalmente se engajava nisso. Totalmente. No final da proposta de 93, ele reafirma o compromisso pessoal dele, continuar buscando a paz através do diálogo. Conversar, conversar, conversar com gente do mundo todo. Era a missão de vida dele. Bom, então, para a gente resumir, a análise do Ikeda em 93 foi quase um alerta, né? Ele viu que o fim da Guerra Fria não era garantia de nada, se a gente não lidasse com a mente fechada. Exato. E a solução para ele passava por cultivar o diálogo, a empatia, fortalecer a ONU com mais gente participando e um compromisso de cada um com essa abertura, né? Tudo isso muito ligado à filosofia da SGI. Isso, eu acho, deixa uma reflexão pra gente hoje, né? Olhando para as divisões que a gente ainda vê, talvez até piores em certos pontos, como é que nós, cada um de nós, e como sociedade, podemos cultivar essa mente aberta que o Ikeda via como tão essencial? Como a gente pode agir não só nos sintomas dos conflitos, mas lá na raiz, dentro da gente, nas nossas comunidades.